Primeiro Deus, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Dia número 1, 18 de fevereiro, a prioridade número 1 da família. E disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão. Salmo 127, versículo 1 até o 3. Filhos, obedecei a seus pais o Senhor, pois isso é justo. Honrem a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com recompensa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1 até o 4. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Colossenses capítulo 3, versículos 17 ao 19. O plano original. Deus criou o ser humano para a sua própria glória, para que depois de testada e aprovada, a família humana pudesse se tornar uma com a família celestial. Era o propósito de Deus, repovoar o céu com a família humana. Comentário bíblico adventista do sétimo dia, volume 1, página 1190. Deus pretende que as famílias da terra sejam um símbolo da família do céu. Os lares cristãos, estabelecidos e mantidos de conformidade com o plano de Deus, contam-se entre as suas instrumentalidades mais eficientes para a formação do caráter cristão e para o avançamento de sua obra. Testemunhos Seletos, volume 3, páginas 63 e 64. No plano divino de educação, adaptado às condições do ser humano, após a queda, Cristo ocupa o lugar de representante do Pai, como elo entre Deus e o ser humano. Ele é o grande educador da humanidade e ordenou que homens e mulheres fossem seus representantes. A família era a escola e os pais eram os professores. Educação, página 22 e 33. Anjos visitam os lares. Os anjos de Deus visitarão com frequência o lar em que a vontade de Deus domina. Sob o poder da graça divina, esse lar se torna um lugar de refrigério para que os peregrinos abatidos e cansados, mediante o domínio próprio vigilante, impede-se que o eu se afirme. Formam-se hábitos corretos. Há cuidadoso reconhecimento dos direitos do outro. A fé que atua pelo amor e purifica a mente
serve de leme, presidindo a toda a família. E recebereis poder, página 141. Os anjos de Deus, que ministram em favor dos que serão herdeiros da salvação, ajudarão vocês a tornar sua família em modelo da família celestial. Educação da criança, página 382 e 549. Poder para transformar o mundo. A juventude, a infância de hoje determinam o futuro da sociedade. E o que esses jovens e essas crianças vão ser depende do lar. A falta de uma boa educação em casa pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades, de miséria e criminalidade que a humanidade sofre. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira e seus filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação o mundo experimentaria? A Ciência do Bom Viver, página 351. Assim como Abraão, os pais devem, de modo especial, ver a si mesmos como instrumentos de Deus para instruir seus filhos a guardar o caminho do Senhor. Precisam buscar as Escrituras com diligência, a fim de saberem qual é o caminho do Senhor, para que possam ensinar a sua casa. Miqueias disse: o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Para serem educadores, os pais devem ser discípulos, constantemente recebendo luz dos oráculos de Deus, levando sua preciosa luz por preceito e exemplo à educação de seus filhos. O Lar Adventista, páginas 146 e 147. 184. Ensinar por preceito e exemplo. Os pais devem demorar-se mais no lar. Por preceito e exemplo, devem ensinar os filhos a amar e a temer a Deus. Devem ensinar-lhes a ser compreensivos, sociáveis, afetivos, a cultivar hábitos de trabalho, de economia e abnegação, dando aos filhos amor, simpatia e encorajamento no lar. Os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações do mundo. Fundamentos da Educação Cristã, página 65. Os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra muitas tentações do mundo. Fundamentos da Educação Cristã, página 65. Pela palavra de Deus, pela luz que Deus tem me dado, sei que o esposo e a esposa devem ser no lar sacerdotes, médicos, enfermeiros, mestres, unindo os filhos a si mesmos e a Deus, educando-os para que deixem cada hábito que de alguma maneira prejudique a obra de Deus no corpo, e ensinando-os a cuidar de cada parte do organismo. O Lar Adventista, páginas 147 e 184. Se você deve ser a luz do mundo, essa é a luz que deve brilhar em seu lar. Aqui deve exemplificar as graças cristãs, ser amável, paciente, bondoso e firme. Necessita buscar constantemente a mais elevada cultura da mente e do caráter. Como humilde filho de Deus, aprenda na escola de Cristo. Busque constantemente desenvolver suas habilidades, procedendo de maneira mais perfeita nas ações no lar, tanto por preceito como por exemplo. Deixe que a luz da graça celestial irradie seu caráter, que deve ser a luz do sol no lar. Review and Herald, 15 de setembro de 1891. O grande movimento da reforma deve começar com a apresentação dos princípios da lei de Deus aos pais, mães e filhos. Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 119.
atitudes no lar cristão. Os que estimam o Espírito de Cristo manifestarão polidez no lar, um espírito de bondade, mesmo nas pequenas coisas. O Lar Adventista, página 342, 349 e 423. Mesmo que sejam simples, o lar pode sempre ser um lugar em que sejam ditas palavras alegres e sejam praticados atos de bondade, onde a cortesia e o amor sejam hóspedes constantes. O Lar Adventista, página 14 e 18. Pais, Deus deseja que vocês tornem sua família uma amostra da família do céu. Guardem seus filhos, sejam bons e eternos para com eles. Pai, mãe e filhos devem estar unidos pelos laços dourados do amor. Uma família bem ordenada e bem disciplinada é um poder maior para demonstrar a eficiência do cristianismo e de todos os sermões do mundo. Quando pais e mães compreenderem como seus filhos os imitam, vigiarão cuidadosamente cada palavra e todo gesto. Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 6, página 1248. A influência doméstica. A felicidade de homens e de mulheres e o êxito da igreja depende em grande parte da influência doméstica. Interesses eternos estão envolvidos no necessário desempenho dos deveres diários da vida. O mundo não precisa tanto de mentes brilhantes como de homens bons, que sejam uma bênção na própria família. Obreiros Evangélicos, página 204. O andar de Enoque com Deus não ocorreu em arrebatamento de sentidos ou visão, mas em todos os deveres da vida diária. Não se tornou o eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois tinha uma obra a fazer para Deus no mundo, na família e em suas relações com as pessoas como esposo, pai, amigo e cidadão. Foi ele um servo do Senhor constante e inabalável. Vidas que Falam, página 23. Paz no lar e na igreja. Haja paz no lar e haverá paz na igreja. Essa preciosa experiência levada para a igreja cristã será um meio de criar bondoso afeto de uns para com os outros. As brigas acabarão. Será vista a verdadeira cortesia cristã entre os membros da igreja. O mundo conhecerá que eles têm estado com Jesus e que dele têm aprendido. Que impressão exercia a igreja sobre o mundo se todos os membros vivessem a vida cristã? Orientação da criança, página 382 e 549. Introduzam a verdade em seus lares para santificá-los e purificá-los. Não a mantenham no pátio exterior. Muitos que se dizem cristãos são cegos a seus próprios interesses. Deixam de ver completamente o que Cristo faria por eles caso fosse admitido em seus lares. Esforce-se os cristãos tão diligentemente para obter a coroa da vida como as pessoas mundanas se esforçam por obter vantagens terrenas, e a Igreja de Deus certamente avançará com poder, e receberá esse poder, página 141. Atividade missionária. Escolha 5 familiares que ainda não tomaram a decisão de entregar a vida a Cristo, ou que estejam afastados da igreja, e comece a orar por eles. Motivo de oração. Primeiro, reavivamento espiritual de sua família. Segundo, para que Deus prepare sua família para os momentos de jejum e oração do próximo sábado. Amanhã será o dia 19 de fevereiro, e o tema de amanhã, o segredo da felicidade da família. O segundo dia. Um abraço
fraternal do amigo e irmão em Cristo, Carlos Bock. Eu te espero amanhã.